Se conecta aí pra você ver meu. Boa noite, pessoal. Paulinha, que delícia você aqui comigo. Ju? Olá, Ai, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Tá me ouvindo Vamos bem? esperar. Super, tá excelente seu áudio. Ah, então tá bom, porque eu Só na botei o fone. câmera, Ju, tenta ficar um pouquinho mais pra direita por causa dos comentários. Aí, agora sim. Aí, Tá aí bom, fica melhor da gente ler os comentários. tá bom. Então, Muito bom. Comer um prazerzaço estar pouquinho depois aqui dessa com caminhada. você, hein? Que delícia, gente. Nossa, tava tão ansiosa para essa live, Ju. Hoje eu fiquei o dia É, todo. Ai, meu Deus. Aham. É difícil eu ficar ansiosa assim para uma live, mas eu tava super ansiosa. que Aí a alegria estar Uja aqui. entrou. Faz Ai, tempo que a gente tantas está pessoas. combinando uma coisa dessa, né? Faz tempo. Até que enfim deu certo. Ainda Até bem que que deu enfim deu certo. certo. É, até que enfim. Vamos esperar 7 horas certinho, Ju, que a gente anuncia às 7. Eu gosto, eu sou meio pontualidade britânica, assim, para o pessoal que se programou para estar aqui às 7 horas com a gente respeitar aí, né? Tá Tranquilo, quase, faltou um tranquilo. minutinho só. Tá bom. Já disparei o cronômetro aqui pra gente não ser pego de surpresa depois, né? Do Face derrubar, do Insta derrubar a gente. Acho que agora sim. Bom, vamos começar 7 em ponto, certinho. Então, pessoal, boa noite, quem já está aqui com a gente hoje. Hoje, como eu falei aqui anteriormente, estou super honrada de receber a Ju aqui. A Ju é aquela pessoa que, quando ela vai falar em alguma palestra, em qualquer evento que a gente está, me prende totalmente a atenção, porque é uma pessoa que eu fico realmente engajada de ouvi-la falar, porque conhece, além de conhecer muito do consumidor, fala de uma forma leve, de uma forma muito clara, muito assertiva. Então, sou fã de carteirinha, você sabe, né, Ju? Não é rasgação de seda. Sou fã número um da Ju. E também no almoço ainda descobri que tem uma trajetória de carreira incrível para compartilhar com a gente. A gente vai explorar bastante isso aqui hoje. E é minha conterrânea francana, né? Só podia ser gente boa assim. Ser francana já tá explicado por que é tão gente boa. E além disso, a gente vai falar também um pouco sobre o que a Ju tem visto no IPS Consumo aí, sobre essa pandemia, pós-pandemia, essas mudanças de cenário que a gente vê na relação de consumidor-empresa, mudança no comportamento do consumidor. Vamos explorar, já que a Ju está aqui com a gente, vamos explorar também o conhecimento dela, né, Ju? Então, oficialmente, seja bem-vinda. Estou, mais uma vez, muito honrada de ter você aqui com a gente. Muito obrigada por ter topado aí, estar aqui com a gente essa noite. Aí se apresenta aí para o pessoal para a gente começar. Tem bastante assunto para a gente falar. Tá bom. Primeiramente, obrigada pelo convite, Marília. Um prazer estar aqui com você. E em sua homenagem, diretamente de Franca, tá? Ô, beleza, tá vendo? É, Ô, inveja. olha, por coincidência do destino, nesse dia, nesta live, estou aqui diretamente de Franca, né, para falar com Ô, você. beleza. Muito É, bom. eu gosto sempre de começar contando assim que eu sou uma garota do interior e garota, né, enfim, uma pessoa do interior e que tem muito orgulho disso, né? Nasci aqui em Franca Uhum. em 1973, vou fazer 47 anos esse ano. E fui criada numa fazenda até os 10 anos de idade. Meu avô, Olha meus só. pais, vivi lá. Depois fiz meus estudos em Franca, estudei em escola pública, Marília. A gente
sou de uma geração que nós aqui em Franca, não sei se você viveu isso, nós tirávamos barato Uhum. com quem fazia escola particular. Aliás, Exatamente. aliás, a gente tinha algumas brincadeirinhas maldosas com quem fazia escola particular, porque a Aham. gente, né, então eu estudei escola pública todo o tempo da minha vida, estudei aqui em Franca, eu estudei no João Marciano de Almeida e estudei no Torquato Caleiro. Excelentes Depois, escolas naquela época, né? eu assim tenho muito orgulho de ter vestido essa camisa. Uhum. Fui vestir a camisa do handball do Torquato Caleiro, joguei para os Olha Jogos só. Escolares de São Paulo, handball. Depois eu fiz 1 ano e meio de filosofia. Eu fui fazer filosofia no Instituto Agostiniano de Filosofia aqui de Franca. Fiz, mas a gente teve umas intercorrências de ordem familiares. Eu estava estudando de manhã, e aí eu gosto de falar isso porque as pessoas às vezes acham que um problema, uma intercorrência pode fazer você desistir de um sonho. Filosofia era um sonho Sim. para mim, tá? Eu Uhum. achava que eu ia mudar o mundo a partir das aulas de filosofia, né? Sim. Tem um seriado na Netflix que é o Merli. Merli. Maravilhoso. É, Meu seriado favorito. Nossa, sou então, apaixonada nele. eu sonhava que eu ia fazer qualquer coisa. Eu queria mudar o mundo a partir disso, fazer a consciência crítica dos jovens e tal. Só Sim. que depois de 1 ano e meio da faculdade, eu precisei trabalhar durante o dia e aí eu tive que fazer a faculdade à noite. Eu precisei, né, não dava mais para fazer faculdade de manhã. Tranquei filosofia e no ano seguinte fiz o vestibular na Faculdade de Direito de Franca para Direito. Olha E, só. assim, minha mãe sempre me incentivou, pessoas muito próximas, nossa, você tem talento para direito e tal. E aí fui fazer o direito, e foi o direito que me abriu várias oportunidades, né? De ser Sim. formadora de opinião, de construir De aí mudar o dentro. mundo, de deixar legado. Assim, mudar o mundo, né? Pelo menos por onde a gente passou, a gente deu. Eu tenho tranquilidade, paz na consciência de que eu fiz o melhor que eu podia fazer, que eu poderia fazer e continuo fazendo, né? A gente está aí Sim, sim. hoje no instituto, em todos os ambientes que eu tenho oportunidade, eu tenho feito. Então, minha formação base foi Franca. Depois, aí falando de formação acadêmica, depois eu tenho 2 pós-graduações, né? Uma eu fiz em contratos e responsabilidade civil, fiz em Brasília, já no IDP. Fiz uma outra em segurança de produtos, você que é engenheira, né? Talvez Olha só. Aham. na Universidade Pompeu Fabra de Barcelona. E, enfim, minha formação, fora as outras coisas, basicamente, do ponto de vista acadêmico, a minha trajetória é essa. Muito, ó, brilhante formação, né, Ju? E por que você escolheu lá atrás, então, fazer direito? O que eram essas características que as pessoas falavam que você tinha, assim? Ah, por que que você faria... Tem características que vai se dar bem no direito. O que eram essas características da Ju lá jovem? Bom, primeiro que eu sou muito incisiva, né? Sou muito defensora, Direta, foi o que eu falei, Ju. Foi o que eu falei, direta. sou, sou, Assertiva. sou sempre assertiva, muito direta, e eu sou uma pessoa de não desistir das coisas. Assim, eu insisto, eu sou persistente, né? Uhum. E tem uma coisa que acontecia comigo que é muito raro às vezes, né? Agora é diferente, as gerações de outro, mas eu sou eu era aluna que, na minha época de escola tinha educação moral e cívica, tinha Organização Nossa. Social Política do Brasil, né? Enfim. E tinha seminário. Eu era aquela criança de 11 anos que adorava fazer seminário. Eu detestava fazer prova escrita, então montava o grupo. Eu era disputada nos grupos da escola, Os porque eu era grupos. aquela que eu ia falar. Então, como eu tinha essa característica, e na Aham. família sempre muito, né, incisiva, defensora das minhas causas, e aí, Justa, muito justiça. aliás, a injustiça é uma coisa que me deixa profundamente irritada. Então, quer dizer, eu sempre, Uhum. eu sempre lutei pela justiça. E aí, acho que essas foram as características que as pessoas
viam em mim. Inicialmente, eu fui fazer direito muito pensando nisso, assim, porque é aquela coisa, né? Quem faz o vestibular para o direito tem aquela imagem do júri, um advogado Aham. eloquente, né? Tem várias séries aí na TV, Sim. nos streamings que mostram advogados brilhantes. Então, mas eu nunca me vi muito nessa condição, sabe? Eu até tinha uma tia muito querida que falava, não, você vai ser juíza, né? Você vai ser Ó. juíza, porque você é uma pessoa muito firme, gosta da justiça, vai ser juíza. Eu nunca tive vontade de fazer concurso para nenhuma carreira jurídica. Olha que curiosidade, a maioria das pessoas tem essa tendência, né, em algum momento pensar pela estabilidade, né, enfim, pelo É. salário. Como eu falei no começo, eu acabei tendo que começar a trabalhar muito cedo, né? Então tranquei a Uhum. faculdade para ter que trabalhar. Eu fui trabalhar numa empresa de varejo, trabalhei 8 anos na empresa de varejo, terminei o curso de direito e, e num afã de advogar, me juntei com dois colegas de faculdade, dois brilhantes advogados, diga-se de passagem, nenhum era de Franca, Aham. não, um era de Franca, a outra era de Ituverava, nós montamos aí um Um escritório. escritório. E é tão interessante, Marília, porque assim, 4 meses depois eu já tinha certeza que não era aquilo que fazia minha cabeça. Olha só. Mas Eu precisou ver também para crer, né, Ju? Porque, tipo, preciso. senão ia ficar com aquela sensação de, nossa, se eu tivesse feito, se eu tivesse. Então, acho que é legal dar esse exemplo aqui até para isso. A gente erra, às vezes, nas escolhas profissionais que a gente faz e tudo bem, tá tudo bem. Não tem problema a gente voltar atrás numa decisão, né? De Acho que isso é jeito bem nenhum. legal da gente falar, porque às vezes as pessoas olham para a gente, nossa, a Ju tem uma carreira brilhante, né? Fez uma carreira muito legal até aqui e nunca errou. Errou, como todo mundo, a gente às vezes faz escolhas erradas e tudo Aliás, certo. aliás, a gente erra pra caramba, né? Que a gente às vezes não fica Sim, contando o que erra, a gente só conta aquilo que acerta. exatamente. Mas é isso, eu fiz filosofia, parei, depois fiz direito, montei o meu escritório de advocacia, descobri que advogar não era o que eu gostaria de fazer. Eu não me realizava naquela coisa, né? Olha que Inclusive, legal. tive Que situações, coragem, né? tive situações Coragem. inusitadas. Assim, tive situações inusitadas, assim, de cliente chegar no escritório, fazer reunião comigo e os sócios, e eu sair daquela reunião e falar, eu não quero essa causa, eu não concordo. Aí a sócia falar, então, mas deixa eu te falar, nós não precisamos concordar, nós não queremos advogar, não, não, eu não vou fazer, não quero meu nome associado. E não era nada ilegal, eram questões minhas. Mas Então, você não acreditava, coisas que você não acreditava. aí que tá, eu acho que uma coisa que talvez seja uma característica muito forte em mim, é que quando eu não acredito num troço, eu Ai, Ju, é igual eu. Sabe quando tipo, você escreve na testa? Assim, eu sou transparente demais. Esse é o nosso mal de ser transparente demais. Eu sou que nem eu você, eu escrevo na testa, assim, ó, não estou concordando e não estou afim de fazer. Porque é muito É, isso, a gente é convicta, né? Tem muita certeza do que quer, do que não gosta, quer, dizer- dos é, não valores. quer dizer que às vezes a gente não está equivocada, né? Mas eu tenho Sim, isso muito sim. claro. Às vezes essa transparência, essa franqueza e lido com isso. Naquela altura, um amigo meu de faculdade encontrou uma outra amiga e falou: Olha, eu estou precisando de alguém para o Procon aqui da cidade, né? Que era Franca. Eu estava pensando na Juliana, mas ela montou escritório, parece que está indo bem, né? E a minha amiga falou, ela não está feliz, Não fala tá com indo bem. ela. E aí, e aí, eu saí, fiz uma reunião com ele me contou que ele estava pensando em mim, se eu tinha interesse, que ele achava que precisava de alguém novo para liderar a defesa do consumidor naquele momento e tal. Aí eu falei, olha, eu sei o que é um órgão de defesa do consumidor, porque eu trabalhei dentro de uma empresa de varejo. Cá entre nós, eu estou ficando bem coroa, quer dizer, logo, né, depois da implementação do código. Então, né, naquele momento, eu. Agora, eu não sabia o que era ser servidora pública, eu não sabia o que era política pública, né? Porque na Aham. faculdade de direito, e aí eu acho que vale uma coisa, agora mudou um pouco, mas nós íamos para a faculdade de direito pensando em ser promotor, juiz ou advogado.
É como se É uma você das não. coisas que até estava aqui para eu perguntar sobre a grade. Eu vejo bastante gente falar isso, que é muito direcionada, e acho que até hoje, viu, Ju? Muito focado nisso, sabe? Eu acho até importante falar, Marília, porque como a gente comentou um dia desses, é, o direito, ele é uma formação técnica e intelectual que pode te ajudar em várias áreas do conhecimento e profissional. Então, eu tenho um amigo Sim, médico que fez direito, amigo médico veterinário que fez direito, amigo engenheiro que fez direito. Então, o curso de direito, ele é um curso muito interessante. Te ajuda a exercer, a aprender a fazer uma leitura lógica, te ajuda vamos dizer assim, a exercer cidadania, né? Por exemplo, sim, quando sim. você vê essa coisa da injustiça que nós comentávamos ainda há pouco, quando você percebe que ali tem uma coisa que não está muito legal, você fica mais se sentindo mais forte para exercer a cidadania. Hum, Agora, não necessariamente quem faz direito precisa seguir, mas na minha época, né, era como se você tivesse fosse um advogado frustrado. Você não advoga? Não. é Você é isso. promotor, ou você está no Ministério Público ou você está no Judiciário. Tá errado, né? Parece que é É, algo errado. é como se você. Mas é o que as pessoas têm. Na engenharia é a mesma coisa, viu, Ju? Eu acho que na medicina são carreiras tão clássicas que as pessoas assimilam um caminho para elas. E eu acho que é legal trazer pessoas, que eu tenho trazido pessoas aqui no caminho de carreira com essa visão holística das carreiras, justamente para mostrar isso. Por exemplo, a Aline veio aqui já numa live, a Aline Anhesini, e ela trouxe para a gente um dado que eu fiquei chocada, que, tipo, no Brasil tem mais faculdades de direito do que no resto do mundo junto. Ou seja, se todo mundo ficar com essa mentalidade muito clássica de tem que fazer direito, vai ter que advogar, não vai ter espaço para todo mundo. Fora que, né, o robô daqui a pouco, essas ações, atividades muito rotineiras, muito repetitivas, o robô vai fazer. Então a gente precisa se reinventar. Então, que legal você estar falando isso, contando essa sua trajetória, que é brilhante, e você só advogou aí 4 meses e conseguiu chegar onde você chegou, entendeu? Para tirar esse tabu mesmo de que, fiz direito, preciso ser advogado, ou juiz, ou promotor, senão sou uma pessoa frustrada. Então, que bom você É, estar empoderando isso nas pessoas, sabe? Disso que você está falando, tem algumas coisas que eu gostaria até de comentar. Primeiro, é fato, a Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, há uns anos atrás, fez uma pesquisa. Há mais cursos de direitos no Brasil do que no mundo todo. Tá? Esse é um dado oficial. Uhum. E, obviamente, há uma seleção natural desse processo, como em qualquer carreira, né? Obviamente. Sim. Agora, o que eu fico pensando? Que o profissional que fez o curso de direito pode escolher outras áreas para atuação. Então, Uhum. dentro do direito mesmo, eu acho que a carreira está precisando ser ressignificada, não é? Concordo. Essa coisa de a petição, escrever petição, ir para o contencioso. Quer dizer, hoje nós estamos precisando de advogados que saibam falar bem e falar pouco, que saibam escrever e ser Sim, preciso, sem escrever e não dizer o que quer dizer, não é? Nós sim, estamos sim. precisando de advogados que saibam fazer mediação, que saibam fazer conciliação, que saibam negociar, né? Que saibam lidar, que saibam dar consultoria, mas não é consultoria jurídica, é consultoria sobre negócios, né? Consultoria sobre investimentos. Enfim, nós temos aí um espaço imenso para a profissão crescer. Sim. Né? Olha, setor de saúde, setor de construção civil, imobiliário, você tem uma série mas não é só ser o advogado contencioso dessas causas. É Uhum. você também aprender. Eu brinco sempre que assim, o advogado é chamado sempre na hora da dor, né? Morreu alguém, Sempre. chama o advogado. Né? Você vai se descasar, você vai se divorciar, chama o advogado. Chama advogado. Advogado, e hoje em dia, o próprio perfil do advogado precisa ser alguém mais próximo dos negócios, um Mais conselheiro, empático. mais em, É mais empático, exato. Sim. é. Então, eu acho que tem muita possibilidade, embora nós tenhamos muitos cursos de direito
E a concorrência está danada, mas eu acho que tem também aí muitas oportunidades para quem faz o curso de Direito e quer fazer um trabalho diferenciado, se especializar em outros temas. Eu fiz Direito, tenho meu AB, né, regularmente paga todos os anos e tal, mas eu trabalhei com gestão, eu fui executiva pública antes, recentemente executiva privada. Estou trabalhando agora com vários outros temas na minha carreira profissional, com consultoria, com projetos, e o direito me ajuda muito, o meu conhecimento na área do consumidor, etc. Mas não necessariamente nunca trabalhei na área jurídica Exato. de nenhum lugar. Jurídica. Nunca. É isso. É isso. Nossa, que legal você estar contando isso, Ju. E lá no Procon, lá em Franca ainda, qual foi a mudança mais significativa que você fez assim? E como você sente que isso já foi um chamado para direitos do consumidor? Foi ali que já começou a plantinha, É, plantar a sementinha? foi assim, foi os consumeristas falam que consumidor é igual cachaça, né? Então, eu Sim. me lembro perfeitamente que eu assumi. E aí, o que eu descobri? Na verdade é o seguinte, Marília, eu gosto de gente, tá? Eu trabalhei numa empresa de varejo, uma empresa era um supermercado. E eu fui responsável pela área de atendimento a clientes, implantei comitê de clientes, uma série de coisas, né, dentro dessa empresa. Era uma empresa grande de São Paulo, que na época tinha uma filial em Franca e tal. E eu descobri que eu gostava de gente, né? E isso Uhum. me ajudou muito. Então, quando eu cheguei no Procon, eu descobri que eu podia estar a serviço da população. Quer dizer, aquilo que eu faria como advogada numa causa, eu poderia advogar pelo Do consumidor público. francano. Foi um negócio muito maluco. Então, eu comecei a Olha a me. filosofia aí, ó. Olha o Merli falando aí, ó. Enfim. Né? Aí Não foi com os alunos, mas foi para a população. foi noutra perspectiva, né? Aí, o que eu Sim. comecei a fazer? Eu me envolvi muito profundamente com o PROCON. Me lembro de algumas questões emblemáticas que nós tivemos em Franca. A época, eu me lembro da Companhia de Energia Elétrica que fechou atendimento pessoal. Foi uma grande vitória minha retomar a abertura da loja de atendimento pessoal. A gente teve uma questão Uhum. com o plano de saúde da cidade também. Enfim, e aí eu fui construindo uma reputação. E aí eu juntei duas coisas que hoje, olhando para trás, eu vejo que são características minhas e que eu gosto. Eu gosto de gente e eu gosto de ser resolvedora. Tanto é que eu tenho Solucionar problemas. verdadeira agonia de gente que fala, ó céus, ó vida, não vai dar. Eu acho que sempre dá, né? Sempre dá. Uma otimista, eu sou taxada disso também, tá, Tem, Ju? tem, A tem, otimista que não desiste, né? tem sempre um jeito, tem sempre um jeito. Então, aí no PROCON a gente tinha as dificuldades orçamentárias, serviço público, etc. Mas eu tenho um orgulho imenso. E aqui eu comecei o meu primeiro projeto que teve repercussão fora da cidade, que foi o projeto Observatório Social das Relações de Consumo. Na época, uma parceria entre o Ministério Público de São Paulo, o PROCON de São Paulo, a Prefeitura e a Unesp. Era um trabalho de levar direito do consumidor para a periferia. Empoderar Que consumidores. legal! Isso era Nossa, 2001, fantástico. 2002 e tal. E aí, esse projeto, nós fomos os pioneiros, né, na parceria com o Procon de São Paulo, quer dizer, o projeto veio do Procon São Paulo, Franca foi piloto, e eu me envolvi, assim, apaixonadamente. Me lembro de ir para o bairro, de megafone, convidar as pessoas que ia ter uma palestra do promotor do consumidor, que ia falar sobre direitos dos consumidores na área de energia elétrica. E aí, aquilo foi tomando uma proporção. E aí, eu me conectei com professores e autoridades de consumidor do estado de São Paulo, naquela época. Professor Marcelo Gomes Sodré, professor Ricardo Morichita, né, a própria Marilena Lazzarini, que era fundadora do IDEC. Eu fui me conectando com um ambiente consumerista. Então, e aí, há um tempo depois, o diretor jurídico do Procon de São Paulo foi ser diretor do Departamento de Defesa do Consumidor em São Paulo. Desculpa, em Brasília, no DPDC. Aham.
E aí me convidou para ser assessora dele, né? Assessora lá na secretaria, na verdade era assessora da Secretaria de Direito Econômico, mas o convite era para administrar um projeto, para liderar um projeto que era de integração dos PROCONs. Estou vendo aqui que acabou de entrar a Andréa Sanches. Andréa Sanches foi uma inspiração para mim. A Andréa ela foi diretora do PROCON de São Paulo, na área de programas especiais. Legal. É uma advogada que eu respeito demais, eu tenho muita admiração. E ela é um Que pouco dessa bom. época também, né? Então, foi sempre Aham. gente que aprendi muito. Selma do Amaral, a Andréia, Edila, uma turma fantástica que tinha no PROCON de São Paulo. E aí fui para Brasília, assessorar o Ministério da Esse Justiça para projeto. esse projeto, e aí minha carreira decolou de Franca para Brasília. Aí Uhum. eu aí fiquei em Brasília mais de 13 anos, fiz uma carreira lá de assessora, depois fui coordenadora geral, depois fui diretora do departamento, porque daí o diretor, né, o Ricardo deixou a diretoria, eu assumi. Anos depois criamos a Secretaria Nacional, honradamente fui Uhum. a primeira secretária, nomeada então pela presidente Dilma. Deixou um mega legado De- maravilhoso. Tem projetos ali que eu me orgulho muito e assim, foi, no fim das contas, Marília, eu saí de um micro, que Franca, uma cidade grande, Sim. Franca, vamos falar bem da nossa cidade, Grande, micro não, nem grande, tão micro, micro, vai. mas é uma região de 300, uma cidade de 350 mil habitantes, para ir para um departamento federal que se responsabilizava pela política nacional. E aí nós estamos falando da população do Brasil, né? É, exato. Mas é o que eu te falo, quando eu falei do mudar o mundo, que você falou, ah, não o mundo, mas é isso. Você muda o teu entorno. Mudou o teu entorno, você consegue e vai impactando. Impactou um. E olha que legal, você está aí honrando as pessoas que você admira, que te inspiraram. E eu rasgo seda mesmo no começo. E hoje você é inspiração pra gente. Olha como é uma corrente do bem. Por isso que eu te falo de mudar o mundo, é mudar o mundo mesmo. Mudar o mundo é começar pequeno e ir se transformando. Olha onde de Franca para Brasília e com um impacto gigantesco, com projetos assim maravilhosos, com um desafio enorme que você tinha de ser a primeira, né? A criação da secretaria. E, poxa, que orgulho mesmo, né? Ver você trilhar essa carreira. Muito, Olha, nossa, eu tenho um orgulho imenso dos legados que nós deixamos lá, sabe? Primeiro que eu tenho um orgulho de sempre ter construído um diálogo com todos os interlocutores, né? Embora o nosso trabalho seja a proteção e a defesa dos consumidores, muitas vezes, com isso, você entra em confronto com algumas empresas, com algumas condutas, mas a gente sempre fez um tratamento de confronto, de intervenção extremamente respeitoso com os limites constitucionais, e muitas das vezes eu busquei a solução do conflito a partir da negociação e dos pactos, né? Então, conciliação. o Plano Nacional de Consumo e Cidadania, por exemplo, que deu origem ao consumidor.gov, né? O Plano Nacional foi o primeiro decreto que nós conseguimos implementar no Brasil. O Código é de 1990, foi o primeiro decreto que definiu as estratégias de uma política nacional. Naquela altura, o comércio eletrônico estava começando a ficar maior, mais robusto, e nós fizemos um decreto que regulamentou algumas questões do direito do consumidor Uhum. no comércio eletrônico, embora o código já trazia algumas coisas, mas era necessário ter algumas, alguns procedimentos, né? A integração dos PROCONs, a partir do SINDEC, nos possibilitou criar os indicadores, trazer as empresas a assumir compromissos com os consumidores no Brasil, Sim. né? E aí, de novo, sair de uma Sai do discussão, papel. Né? e Não não é era só. mais o papel, não era só o código, né? Agora tem algo regulamentando E mesmo, né? tem uma outra coisa que eu acho importante, Marília, que é o seguinte: quando você está trabalhando com políticas públicas, quando você está num órgão público, aplicar uma sanção administrativa, uma multa na empresa, é a coisa mais fácil do mundo, tá? Você pegou uma conduta, conseguiu constatar, você lavra um auto de infração e faz.
difícil é fazer com que duas coisas, ou que aquela multa seja paga, ou seja, que a pena aconteça, porque a multa ser Uhum. aplicada não quer dizer que isso vai acontecer, que a empresa vai pagar. Mas não é disso que se trata. O que eu sempre busquei na minha carreira pública era como eu faço para a mudança da conduta da empresa. Como é que eu Isso aí. trabalho para que no dia a dia a empresa tenha um modus operandi com o consumidor de uma maneira diferente, né? É isso aí. Isso aí. E aí, isso eu tenho muito orgulho do que a gente construiu nesses anos todos de defesa do consumidor, entre o PROCON e o Ministério da Justiça, foram uns 16 anos de trabalho no setor público. E é isso, assim, depois a gente teve a oportunidade de representar o Brasil em foros internacionais, levar muita coisa do que a gente fazia aqui para a América Latina. Tivemos a oportunidade de, na OEA, criar a rede de consumo seguro e saúde, que lida com a questão dos produtos seguros. A gente criou, Segurança. Aham. exato, nós criamos o primeiro sistema que possibilitou que produtos inseguros, que, por exemplo, tem um recall em um país. Aí, às vezes, Aham. a empresa fazia lá, por exemplo, no Canadá, mas não queria fazer na América Latina, não queria fazer no Brasil. O sistema, nós nos unimos num único sistema de dados e era possível saber que determinada empresa estava realizando um recall num país, mas estava deixando de fazer no outro. Então, Olha com só. isso, a rede de consumo seguro e saúde foi um legado também bacana. Então, assim, eu tenho um orgulho, você vê que assim, eu não deixo, vou ficar aqui a live toda Não, contando dos legados que a gente constrói. várias Não é. realizações, né? E realizações mesmo, de impacto, tipo, coisas que não é para Juliana ou para. Não, de realmente impacto super significativo, né? O consumidor.gov é um, né? Eu até assisti recentemente a live que vocês fizeram lá no IPS com a Dani, e para mim ainda é uma ferramenta, não sei qual é a tua opinião, que desde quando foi criada e ainda hoje tem uma, assim, ó, uma enorme importância na desjudicialização, né? Porque é menos oneroso, é menos, muda a cultura, que nem você falou, não é só ir lá e multar, ou realmente mudar a cultura. A pessoa precisa, a empresa precisa que está ali no consumidor.gov, eu falo porque eu trabalho com isso, né? Na empresa eu faço essa gestão. Se a gente não mudar a cultura, não mudar o como, não fazer a ação corretiva também, a gente vai estar sempre com os indicadores cada vez piores e a concorrência talvez esteja. Então, enfim, eu acho que é uma ferramenta de um poder, assim, eu sou realmente fã, adoro a ferramenta, e até queria saber um pouquinho aí da tua opinião, depois da live com a Dani, qual foi o seu sentimento da ferramenta? Ainda tem o mesmo propósito? O que você vê aí de futuro para o consumidor.gov? Olha, o consumidor.gov nasceu, a inspiração dele é, foi baseada no trabalho dos PROCONs no Brasil. Tá? Então, eu queria fazer, estou vendo que a doutora Adriana Menezes, do PROCON da Bahia, tá aí, acabou também de nos acessar. Os PROCONs, historicamente no Brasil, têm um trabalho que é de solucionar conflitos. Então, muita gente não sabe, mas a cada 10 reclamações que vão ao PROCON, 8 são solucionadas. Então, essa inspiração do consumidor.gov vem desse trabalho, de pensar o seguinte, Uhum. então, se de cada 80% de tudo aquilo que vai no PROCON é resolvido, olha quantas demandas não vão para o judiciário. Aí nós Sim. começamos a nos perguntar o seguinte, tá, mas no Brasil tem 6 mil municípios e tem 900 PROCONs. Nós não vamos conseguir ter PROCONs em todas as cidades. Sim. Segundo, nas grandes cidades, nos centros urbanos, muita gente não se desloca para poder ir até um PROCON. Porque, às vezes, por conta do trabalho, muitas Sim. vezes por conta dos custos envolvidos, do tempo. Então, nós precisamos, de alguma maneira, pegar toda essa legitimidade, essa característica de solução, esse acúmulo de Aham. conhecimento, e levar para a internet. Então, o consumidor.gov, a inspiração dele vem dessa tradição solucionadora dos PROCONs e da necessidade de ampliar acesso.
E aí, Abrangência, ser mais abrangência. abrangente e É, possibilidade. Aham. ou seja, a pessoa que mora em São Paulo, por exemplo, nós que moramos em São Paulo, você está se deslocando no metrô, você está se deslocando, você abre o aplicativo e você faz o seu registro. Olha que bacana, quantas reclamações nós deixamos para trás. Porque às vezes Sim, o valor é bagatela, é pouca coisa, ou às vezes não envolve um valor. Às vezes você quer falar assim, eu fui mal atendido. Né? Porque às vezes a gente tem o hábito de achar que tem isso. que reclamar só quando tem um problema, um produto com Sim, defeito ou quando tem um problema financeiro. Eu acho que quando você não é bem atendido, você tem que abrir uma reclamação também, dizer, olha, sem o dúvida, atendimento foi ruim, né? sem dúvida. Então, e agora no momento de pandemia, então, Marília, que todos Tudo devemos tem que nos ser online, manter, né, Ju? tem que ser Tudo tem que ser online. online. Como é que a gente vai fazer para, né, fazer esse tipo de reclamação? Exatamente. Tem que Então, ser, óbvio, né? o consumidor.gov, ele continua a sua essência, até porque ele é regulado por um decreto, né? Ele tem os seus termos de compromisso firmado, e eu acho que nós temos que apoiar cada dia mais essa ferramenta para que a gente dê voz aos consumidores, de um lado, para suas reclamações, e de outro lado, é que as empresas consigam se competir pelos melhores indicadores. Agora, É hoje, isso. lá no Instituto, por exemplo, nós trabalhamos muito com o tema das boas práticas, né? Então, se historicamente nós trabalhávamos com cadastros negativos, por que não trabalhar com a empresa que responde mais rápido, que é mais Uhum. favorável? Então, é um ganho para os dois. E, vamos dizer assim, com uma cereja do bolo, você evita a judicialização, porque a É judicialização isso. hoje, ela, ela, ela demora mais, ela é É custosa. onerosa, é custosa, é o que eu falo. Na empresa eu trabalho tanto com a parte de judicialização quanto com essas ferramentas Procon, Consultor.gov. E assim, se as pessoas soubessem o quão mais barato é melhorar o seu processo, mais barato é isso. Né? Pegar todos esses inputs, que é o que você falou, eu acho excelente essas ferramentas Procon, Consumidor.gov, para dar esses inputs para a empresa ter como ouvir esse consumidor, porque às vezes o atendimento é tão grande, né? Você tem uma dimensão tão grande que você não consegue capturar todas as respostas, tudo que está acontecendo. Então, são ferramentas. Se você encara a partir de sendo uma oportunidade para você melhorar seu processo, é o maior ganho de todos, porque você evita que aconteça novos problemas, recorrentes problemas. Agora, se você não consegue fazer isso, ou passa alguma coisa, mas aí você ainda trata em Procon, em consumidor.gov, você ainda tem um custo mais caro do que melhorar teu processo, mas ainda é ok. Agora, quando isso vai para a judicialização, não sei se as pessoas têm essa dimensão, a gente gasta 3 vezes mais do que se a gente tivesse solucionado o problema. Então, é 3 vezes, cada caso, 3 vezes mais do que se eu tivesse resolvido esse problema. Então, assim, se ganho para todos os lados. É ganho para o consumidor, porque se você tem ali essa solução mais rápida, não vou precisar ficar esperando o processo judicial, ele ganha. A empresa ganha porque ela evita um custo, enfim, todo mundo ganha. A acessibilidade é maior, que nem você falou. Então, assim, é ganho para todo mundo. Eu sou super fã da ferramenta também, porque eu vejo que ela não é unilateral, não é uma ferramenta feita para o consumidor ou feita para a empresa, é uma ferramenta feita para ser um conciliador das duas coisas. Então, eu acredito muito na ferramenta. Eu sempre ouvi sobre o empoderamento do consumidor. Ah, o consumidor. Hoje o consumidor é poderoso. Muitas vezes ele não se dá conta ainda disso, mas ele é. Então, eu acho que fica a dica. Tem os Aham. custos envolvidos que você colocou muito bem, os custos financeiros, né? Esses dias eu estava numa reunião dentro de uma empresa e eu fiz uma maldade, assim, mas eu vou falar aqui publicamente. Eu falei, olha, você quer gastar onde o dinheiro? Porque também dentro das empresas, às vezes, é uma discussão grande sobre custo. Eu falei, você quer gastar Sim. onde? Você quer gastar no escritório de advocacia,
que está fazendo as defesas dos seus Procon, nas questões de Procon, ou você quer investir no seu consumidor e botar um time aqui para entender exatamente por que ele está reclamando tanto e mudar? Sabe por quê? Porque o consumidor é poderoso e só vai aumentar esse poder. O consumidor vai para a rede social. O consumidor hoje, Exato. ele está preocupado com o nível de engajamento das marcas. Exato, sustentabilidade, com marcas responsáveis, olha, né, em termos se a de marca, tudo, é isso. se a marca agora nós vivemos essa coisa horrorosa em relação ao racismo, né? Quer dizer, as marcas estão sendo cobradas de posicionamento em relação a gênero. Ainda bem, né, Ju? Ainda bem, né, que isso está acontecendo. Então, o dinheiro mais bem gasto, eu não acho gasto, eu acho investimento. Investido, é isso. É ouvir o cliente, é resolver. Quando ele transborda para uma ouvidoria, quando ele transborda para um consumidor.gov, você tinha que pegar esse consumidor e falar: olha, muito obrigada, porque você acredita na minha marca e está vindo aqui reclamar. Está dando uma chance. Está dando uma chance. Então, eu hoje não estou mais na área pública, mas o trabalho que eu faço na área privada, nos projetos que eu estou envolvida, vão nessa direção. De, olha, o momento hoje é de se relacionar com o consumidor, mas não é se relacionar com o consumidor só na ouvidoria, não é se relacionar com o consumidor só no call center, é se relacionar desde a publicidade, que se você faz uma publicidade ofensiva, o seu consumidor já também vai ter um olhar diferente para a sua marca. Se no seu negócio você não tem uma boa abordagem de venda, se você não tem uma causa definida, você vai ter problema. Então, o consumidor hoje, ele não pode mais ser tratado, melhor dizendo, nas empresas, só pelaquela área. Porque tem uma coisa que era horrorosa, né? Que era assim, olha, a área de vendas, a área de atendimento ao cliente, é aquele... Patinho feio. O patinho feio. Agora, o consumidor, o cliente tem que estar no centro da estratégia dos negócios. Quem não começa a pensar no seu cliente no dia de começar a escrever a sua campanha, de começar a projetar o seu produto ou o seu serviço, no curto e médio prazo, ele vai ter problemas sérios de sustentabilidade econômica. Sim. Isso, sabe, isso está tão evidente, né? Então, ferramentas como o consumidor.gov, como a ouvidoria, como as áreas de relacionamento dentro das empresas, deveriam ser tratadas como um investimento. Você está tendo uma consultoria... Estratégia, né, Ju? É isso. Tem que fazer parte da estratégia. Porque ali também, eu vejo isso acontecer, é a maior fonte de informações. A gente tem dados ali que a gente pode retroalimentar a empresa toda, de consumidor que não reclama só do pós-venda, né, só do relacionamento do produto depois que foi para casa dele. Reclama ali também do atendimento na hora de entregar um produto. Enfim, é uma área que tem um poder de atuação na cadeia toda, né? É o fim, mas ela é um fim que retroalimenta o todo. Então, se as empresas não enxergarem isso, eu super concordo com você. Estão fadadas ao fracasso, porque realmente não se tocar desse momento que era o patinho feio que já foi, né, Ju? Já não existe mais. Assim, o consumidor, eu vivi uma era, eu sou, né, coroa, como já te falei, então nos anos 90 trabalhava numa empresa de varejo. Coroa, a gente falava nada, assim, Ju, tá super jovem, não me vem com essa... O rei, o cliente tem que ser o rei. Você tinha uns jargões assim. Eu hoje falo para todas as pessoas que eu posso, o cliente tem que ser o centro das suas... Se o seu produto ou o seu negócio não nasce com essa característica, com esse pensamento, no médio prazo você não sobrevive. Você viu que tem gente pedindo beijos aqui, né? Você vê como é que o pessoal é abusado. Eu vi. Eu ia te falar isso já. Já tem gente aqui te pedindo um beijo. Pessoal de Procon. A musa do consumidor. Pessoal de Procon. A musa do consumidor, viu, Ju? Foi eleita aqui a musa do consumidor. Isso aí são os amigos abusados. Aposto que tá passando lá pela Bahia, assim, sabe? Não tenho muita certeza, mas deve estar passando pela Bahia esse pessoal que tá pedindo beijo aí, tá?
Olha lá, ó, tá vendo? Muito bom. Aí, ó, já se sentiu recebido, beijo. E É, Ju, é o no Felipe, é o IPS aí. senhor Felipe, Ah, um beijo do para você, Procon da então, Bahia. meio Aí, da ó, tá Ju. vendo? Meio da Ju Isso. também. Ju, pensando aí no IPS que você tem visto aí, a gente tem visto bastante essa pandemia toda, crise, enfim, tudo que está acontecendo. Você vê alguma mudança nessa, de tudo, além de tudo isso que a gente falou aí do empoderamento do consumidor e tal, alguma mudança de comportamento em relação empresa-consumidor, alguma tendência a aumentar litígio? O que você tem visto aí de tendência? Eu li esses dias para trás também de um efeito chicote que está sendo estudado aí de uma demanda reprimida, né? Porque está todo mundo com muito medo de consumir e como que as empresas precisam se preparar para isso. O que você tem visto aí no IPS de novidade? Olha, nós temos feito aí, nós criamos um programa, né, chamado Diálogos IPS Consumo e nós estamos ouvindo muita gente, tá? Então, Uhum. isso está sendo bacana. Então, acaba que a gente já ouviu gente do ponto de vista de defesa do consumidor, do ponto de vista de saúde. Ontem fizemos um sobre saúde, saúde macro, né, pública e privada, fizemos de telecom. Uhum. Nós estamos vivendo uma situação muito sui generis, né? Essa pandemia, né? É algo, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, acho que nada foi tão avassalador, está sendo tão avassaladora, e nada vamos dizer assim, na sociedade da tecnologia, na sociedade da internet, a Sim, sociedade sim. conectada. Então, eu estou muito preocupada, tá? Estou preocupada com algumas coisas. Quando você olha que muita gente está deixando de cuidar da saúde. Hoje eu vi alguns resultados de algumas empresas de plano de saúde. Por quê? Porque não está havendo gastos, as pessoas suspenderam tratamentos, as pessoas estão com medo. Uhum. Então, eu acho que na área de saúde, que é a área mais sensível, eu estou preocupada com isso. Sim. Na área financeira, eu sou conselheira na Febraban também, tenho acompanhado algumas questões. A inclusão financeira que está acontecendo a partir do auxílio emergencial, você está bancarizando uma série de pessoas que precisam muito de ter um amparo, o devido amparo. Falei numa live essa semana, Sim. né? É importante a inclusão financeira, a cidadania financeira, só que é importante também que a gente conheça esse consumidor que é hipervulnerável, porque ele vive numa situação muito difícil. Então, empurrar produtos e cuidado com o Sim. endividamento além daquilo que é a capacidade. Uhum. De outro lado, a crise econômica, com essa falta de o desemprego aumentando, as dificuldades Mas- econômicas, né? E aqui eu não estou defendendo um A ou B, eu acho que nós temos que cuidar da saúde. Economia e saúde não estão separadas. Ao contrário, Não, e nem elas estão. pode. E É nem pode. holístico, né, Ju? É Mas humano, é uma coisa só, né? agora, Não tem o como. fato o consumo caiu em vários, né? Em vários. Eu brinquei assim, aqui para descontrair, né? Quanto tempo a gente não vai no shopping e compra um sapato, né? Essa Não semana é? uma amiga Ou mandou um. compra online, né? Na verdade, eu acho que Não, essa é mas uma tendência também que tem não, acontecido bastante. eu tô muito mais leve, porque eu vou comprar um sapato para usar onde? Em casa, uma Havaianas está de bom tamanho, entendeu? Sabe? Uma amiga ontem passou ela vende umas bolsas massa e passou, né, mostrando a promoção e eu pensei, gente, bolsa, eu não saio mais de bolsa de casa, porque é muita coisa Pois para é. limpar. Então eu saio com coisas na Exa mão. Os hábitos de consumo mudaram, os restaurantes estão muito. fechados, tem uma série de coisas, e isso vai gerar uma crise na economia, isso vai exigir de nós mais solidariedade, isso vai causar mais endividamento. Sim. Né? Então, eu não estou querendo ser assim aquela porta-voz do caos, mas eu acho sim É que preocupante. que é preocupante, e isso vai exigir das autoridades públicas, das autoridades civis, de nós, formadores de opinião, pessoas que estão ter a capacidade de ser empático, solidário e propor soluções, tá? É isso. Porque Nossa, eu, eu, perfeito, Ju, perfeito.
num país tem que estar bem quando todo mundo está bem. Então, justiça social não é filantropia, tá? É Justiça isso. social, para mim, é quando todo mundo caminha com um mínimo da dignidade. E eu temo muito que nos próximos tempos nós tenhamos, assim, alguns retrocessos do ponto de vista cá entre nós, não só de demandas judiciais e de conflitos que estão reprimidos, mas de questões mais elementares, como alimentação e subsistência Sim, mesmo, tá? Isso me sim. preocupa A gente já muito. tem visto isso, né, Ju? Eu tenho visto, tipo, várias campanhas aí para se reunir, para porque muita gente que perdeu o emprego mesmo, porque tá todo mundo receoso. Por exemplo, empregada doméstica, enfim, babá. Você vai receber uma pessoa, a gente tá com medo, e é isso, e uma população com medo não consome. É isso, tem que ter esse impacto, gera esse impacto mesmo. Porque é isso, a gente está com medo. E eu acho que esse medo, essa é a minha impressão, não é ser pessimista, mas eu acho que ele ainda vai demorar um pouco a passar, né? Porque a vacina está um pouco distante ainda, né, Ju? Não tem muitas. Até tem testado e tal, mas eu não vejo para um curto prazo, nem médio prazo, a gente ter isso solucionado. Então ainda vai ter bastante variação relacionada a isso. Não sei se você concorda. Concordo, acho o seguinte: seguros vamos estar após a vacina. Quando essa vacina estará pronta para ser massificada, não tenho a menor ideia, não consigo saber. Agora, uma coisa que me toca muito, mesmo foge um pouco do tema do consumidor, foge um pouco do tema do acúmulo de demandas no judiciário, que eu acho que vai acontecer, e eu acho que nós temos que estar. E não vai Inevitavelmente. adiantar você encher o seu jurídico de advogados. Você vai precisar ter gente preparada para lidar com conflitos e para buscar soluções mais, vamos dizer assim, pacificadoras. Agora, o que mais me preocupa as condições humanas, tá? As condições humanas. Eu acho Uhum. que a solidariedade, quer dizer, principalmente com os trabalhadores de baixa renda, as pessoas que fazem serviços domésticos ou que estavam aí numa situação que não conseguiam, quer dizer, não tinha economias, né? Quantas pessoas que Exato. nós conhecemos que trabalha, pensa no motorista do aplicativo, pensa no entregador, são milhares e milhões de pessoas, Marília, Sim, que vão entrar muitas vezes por um problema de inadimplência, por uma questão de moradia. Então, me preocupa muito não ver hoje nenhuma liderança política no país uma proposta, né? Eu tenho visto, sim, várias lideranças, principalmente no setor da sociedade, até mesmo de mercado. uhum. Eu sigo muitas pessoas, né? Nós temos uma pessoa fantástica em Franca, que é a Luizinha, a Luísa Helena. Nossa, Eu vejo um trabalho maravilhosa, que maravilhosa. que o Nizam Guanais tem feito, e outras, estou citando duas pessoas que são pessoas que eu conheço e que eu respeito, mas tem várias, que estão aí engajados em trabalhar com o pequeno, com o microempreendedor, em Sim, fortalecer a sim. microeconomia, em trabalhar, em ajudar as pessoas a divulgar o seu trabalho, e eu acho que é disso que nós temos que falar. A É isso, porque isso solidariedade no gera primeiro. emprego, isso gera, Então, a isso gera, é solidariedade no primeiro um, momento foi álcool gel, máscara, respirador, e cesta básica, etc. Tudo bem, eu acho que isso foi importante e a gente ainda precisa. Mas agora nós temos que pensar o seguinte: como é que nós vamos trabalhar a solução micro? Né? Eu estou aqui em Franca nesse momento, falando com você de Franca. Eu gostaria de saber qual que é a proposta das lideranças municipais para ajudar as pessoas de baixa renda da sim, cidade que não estão conseguindo vender seu calçado, que não estão conseguindo é isso. expor os seus negócios, que não, gente, vende para o e-commerce. Gente, nós temos muitas pessoas que não sabem e não têm condições de montar um aplicativo. Então, Isso aí. essas lideranças, eu tenho visto, eu vejo a Luísa fazer isso, vejo o Nizam, vejo várias outras pessoas, e que a gente precisa se dar conta que a questão 100%. judicial, a questão do conflito vai acontecer, mas eu estou preocupada com uma questão humana, com uma questão de Sim, dignidade das pessoas defenderem o seu trabalho e ter oportunidade
de ter dignidade. As pessoas não querem viver de esmola nem de favor. As pessoas querem Não, é isso, viver é do só seu trabalho. oportunidade, é isso, exatamente. Eu Então, sou acho que nós já devíamos super estar concordo com você. pensando, enquanto sociedade, enquanto país, nós já devíamos estar pensando como ajudar Como retomar? essa É, população, tá? Eu acho que muita gente de média renda também, porque muitos postos vão fechar de trabalho, né? A gente sim, sabe disso. sim, O home office veio para uma coisa boa, mas veio também para ver que tem muita coisa que era desperdício dentro de grandes empresas, sim, tá? sim. Então, mas a Improdutividade, pessoa né? de média liderança, de média capacidade econômica, tem mais chance de sobreviver. As pessoas do trabalho braçal, do artesanato, do microcomércio, elas não têm como viver. E nós temos que É pensar nessas isso. pessoas. Nossa, maravilhoso, Ju. Eu tô até dando um spoiler, eu tô pensando bastante nisso, em como trazer aqui para o caminho de carreira como ajudar essas pequenas empresas, enfim, tô fazendo aí uma pesquisa de trazer uma série sobre empreendedorismo de microempresas mesmo. Como que a gente ajuda as pessoas a se unirem nesse momento aí de crise. Então, bem legal. Ju, a gente está caminhando para o fim, passa muito rápido, gente. Eu fico perplexa de ver como faz assim, ó, o tempo. É, eu queria, tipo, só para fechar aí, tipo, eu recebi essa demanda aí pela caixinha de pergunta que eu coloco, para trilhar a carreira no direito do consumidor. Precisa de uma formação específica, uma pós-graduação, ou dá para aprender isso na prática? Nossa, isso aí tem que fazer uma live só para falar disso, né? Eu acho que hoje a Só uma carreira. dicasinha, Ju, só uma Não, dicasinha. olha, eu sou aquela pessoa por exemplo, vou dar um exemplo rápido. Dentro da última empresa que eu trabalhei agora, recentemente, como executiva de clientes, eu vi muita gente fazer uma trajetória bacana começando num call center. Sendo operador de call center, né? Uhum. E trilhar uma carreira, não importa se fez direito, se não fez, se tem outra formação em administração, né? Você é Uhum. engenheira e trabalha numa Sim, área com atendimento ao estratégica consumidor, isso com aí. atendimento ao consumidor. Eu acho que tem mais a ver com a característica, a capacidade e o gosto por trabalhar com gente. Trabalhei com gerente high level, vamos dizer assim, executivo dentro da empresa que eu trabalhei, que começou num call center. E, aliás, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, fiz muito na Sim. empresa e tenho feito. É dado espaço para esses profissionais, sabe por quê? Ninguém, fica a dica aí para diretores e para alta gestão dentro de empresas. Ninguém conhece mais o cliente do que o pessoal do chão da fábrica. Isso Ninguém aí. conhece tão bem. Então, dá Tá no Gemba, oportunidade. né? Tá ouvindo mesmo, né? Tá Tá, capturando ali na essência. tá. Tá no chão da fábrica, ouve, toma o pulso, e normalmente, assim, as minhas experiências foram sensacionais com essas pessoas. Agora, eu dou a dica, tem que gostar de gente, né? Não É é, não isso. E é de ser inconformado, né, Ju? Não gostar de rotina, enfim, ter um dia não ser igual ao outro, porque é isso que a gente vive, né? exatamente, é isso que a gente vive. Agora, eu ficaria aqui, eu adorei fazer essa live com Ai, você. Eu Ju, foi confesso que maravilhoso. eu fiquei um pouco assim constrangida, porque falar de mim, você falou, olha, fale de você, fale da sua carreira, para mim é uma coisa mais. Eu não tenho problema nenhum em falar, Mas eu com uma falei sem carreira parar. brilhante dessa, pelo amor de Deus, maravilhoso. Você empoderou, tenho certeza que quem entrou aqui hoje, quem vai assistir a live depois que acabar, vai se sentir completamente empoderado em saber que de Franca para Brasília, para o mundo, se a gente sonha e se a gente quer chegar lá, a gente chega. Então, Você assim, falou, gratidão demais, viu, Ju? Nossa, você que falou uma, gratidão de ter tido você. você falou uma coisa que para mim é muito importante. Eu era uma garota de 10 anos de idade e eu sonhava. Eu sou uma mulher de 46 anos e eu continuo sonhando, Sonho. É tá? isso. É isso. É isso. Nós temos que saber que a gente não interessa se eu sou um pipoqueiro, se eu sou um faxineiro, se eu tenho que Sonhe. sonhar e construir aquilo que eu acredito. Aí vai É fazendo isso. diferença a nossa existência O nessa resto é terra. consequência, né, Gil? Exatamente. É isso, gente. Obrigada por ter ficado comigo e com a Ju aqui essa noite.
Essa uma horinha aí que passou super rápido. Ju, gratidão mesmo. Eu quero te trazer de volta aqui para a gente falar um pouquinho mais, porque foi muito pouco. Estou à sua disposição.